Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço, inexperiente, esta obra é grande, porque não é palácio, não para homens, mas para o Senhor Deus. Porque esta obra é grande, porque não é palácio para homens, mas para o Senhor Deus. Com a leitura de 1 Crônicas 29:1, eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, para mim foi motivo de alegria, quando eu recebi o convite do pastor para estar falando, para estar pregando. Eu pensei, Deus tem rido muito de mim. Porque uns 15 dias atrás, eu disse o seguinte, falei para minha nora: a partir de hoje, eu vou ser crente de banco. Eu só quero estar ouvindo. Deus deve falar assim: ei, você não sabe nada da sua vida. Quem a sua vida pertence a mim. Mas graças a Deus, irmãos. Porque nós fazemos planos, mas a execução vem do Senhor Jesus. Vem do Senhor nosso Deus. E nós sentimos feliz e muita responsabilidade de estar falando aqui nesta igreja. Irmãos, antes eu quero dar um pequeno testemunho. Eu quero parabenizar o pastor desta igreja e toda a igreja aqui, irmãos. Os irmãos sabem que eu tive que ir para Goiânia para estar ajudando uma igreja em Goiânia, ficando um tempo fora. E quando eu saí, eu conversei só com o Cezinha, que no auge da pandemia, eu conversei só com o Cezinha. E não tive a oportunidade de conversar com o pastor. E quando passou todo esse período, todo esse tempo, eu fui conversar com o pastor. Que o pastor me surpreendeu com a maneira que ele nos tratou. Até pedalando esses dias com o Cezinha, eu falei: Cezinha, eu fiquei muito emocionado com a maneira que o pastor nos tratou e com a maneira dos irmãos dessa igreja nos trataram. Gente, interessante, irmãos, que muitas vezes o gesto é mais profundo do que as palavras. Pedala com o Cezinha, fala com o Cezinha todo dia. É difícil o dia que a gente não se fala. E com outros irmãos. Os irmãos nunca falam assim: Henrique, volta, Henrique, vem para cá. Mas o gesto, a atitude dessa igreja, nos mexeu comigo e com minha esposa profundamente. E os irmãos podem ter certeza que estamos à disposição desta igreja. Até não estando em Goiânia, pode ter certeza que nós vamos estar aqui. Amém, irmãos? Eu quero dar um pequeno testemunho também, irmãos, sobre aquele trabalho em Goiânia. É uma igreja, se os irmãos acham que aqui teve problema, os irmãos não têm ideia do problema daquela igreja. Por 2 vezes eu saí daquela igreja chorando. Chegou o momento daquela igreja estar com a placa de vende-se. Mas o nosso Deus, Ele sustentou aquela igreja. E agora, por último, conversando com o pastor, ela vai deixar de ser congregação, vai tornar igreja. E essa igreja aqui, irmãos, tem parte também nessa vitória. Que, como diz o pastor, eu estou fazendo missões lá. E só fazendo missões lá, essa igreja também é responsável. E até eu disse lá, pastor, que quando for ter o culto, eu gostaria de alguns irmãos, ou a igreja toda, alguns irmãos, estar presente nesse ato lá, porque essa igreja também faz parte. Então, irmãos, e por coincidentemente hoje o Samuel também está pregando lá na igreja. Então fica aqui já esse convite
porque eu gostaria sim dessa igreja estar representando nesse momento tão precioso daquela igreja. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 3, 11. Eclesiastes 3, 11. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, reverente à palavra de Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem. O tema da nossa mensagem, a igreja pode se sentar? O tema da nossa mensagem hoje é eternidade. O texto nos mostra que Deus fez o homem para ser eterno. Deus fez o homem para ser eterno. E quando o nosso coração para, aí começa a eternidade. A vida do ser humano, ela não para quando desce a uma cova. Ela não para quando o seu coração para de bater. Mas aí começa a eternidade na vida do ser humano. O nosso corpo é só uma morada provisória do nosso espírito. Essa matéria aqui, ela é provisória. Ela vai para o pó, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna. Mas o que é eternidade? No dicionário, diz o seguinte: é o que não tem princípio e nem fim, tempo muito longo, existência absoluta, sem princípio e sem fim. Uma outra definição: não é um período longo. Eternidade não é um período longo. É um conceito que vai além do tempo e não pode ser sujeito à medição. Ela não é simplesmente um período longo. Ela não tem definição, que ela não tem fim. Diz que uma determinada criança estava com seu pai na beira do mar, na beira do litoral. E o filho falou assim: pai, o que é eternidade? Aí o pai falou assim: olha, filho, chega aqui, pega o seu baldinho que você está brincando aqui e começa a tirar água desse imenso oceano. Quando você acabar, quando você secar o oceano com esse baldinho, aí está começando a eternidade. Só para nós termos uma ideia o que é eternidade. Irmãos, a Bíblia nos mostra dois tipos de eternidade. Primeira eternidade, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenham a vida eterna. A primeira eternidade, irmãos, é aquela eternidade que é reservada para o ser humano. Ela é exclusiva dos seres humanos. E todos, sem extinção, vai participar da eternidade. E não tem como você correr.
Todo jeito que você faz, você vai participar dessa eternidade. Então, a primeira eternidade é a eternidade do homem. A segunda está lá em Salmo 92. Vou ler aqui que fica mais fácil, meus irmãos. Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. A segunda eternidade, essa eternidade é exclusiva de Deus. A primeira é do homem, a segunda é de Deus. Porque Ele é eterno, não tem começo e nem fim. É essa característica que separa a criatura do Criador. Porque nós, irmãos, o ser humano, ele tem começo. Nós temos começo. Quando nós começamos? Quando Deus nos formou. Quando nós nascemos, nós começamos a nossa eternidade. Já nosso Deus não, irmãos. Ele já existe, ele já existia. Ele era, é e será eternamente. Então, é isso, irmãos, que separa o Criador da criatura. Nesse salmo, é um salmo de Moisés, ele reconhece, ele cita essa eternidade do nosso Deus. Tem muitas pessoas que ficam, mas como? Como? Não sei explicar, talvez um dia Deus me explique lá no céu. Uma coisa que eu sei, que Ele é eterno. E outra coisa, além do mais, os seus tributos também são eternos. Salmo 25, 6. Bom, me arruma um copinho d'água. Salmo 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Isso que dava a confiança, a segurança no rei Davi. Porque ele sabia em quem ele depositava a sua confiança, em quem ele depositava a sua fé, era eterno. E os seus atributos, o seu amor, ele não nasceu quando nós nascemos, mas ele nasceu bem antes, de eternidade em eternidade. Isso é a diferença do eternidade para o ser humano, para a eternidade para Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Que isso, nós estamos servindo um Deus que tem todas as características, tem todos os predicados para nos salvar, para nos carregar, para nos livrar de todos os males. Porque Ele é eterno e a sua bondade também é eterna. Todo ser humano passará para a eternidade. Ao longo do tempo, muitos têm procurado a descobrir maneiras de não morrer ou prolongar a vida, a eternidade. Nós vimos muitos trabalhos de cientistas que procura descobrir algo para que o homem não envelheça, para que o homem não morra. E isso não é da agora, irmãos. Desde lá do Egito, os egípcios, eles embalsamavam as pessoas para preservar, que eles achavam que as pessoas poderiam viver de novo. Até não sei se foi o Breno comentou aqui no domingo aqui sobre o cientista que congelou um ser humano para que mais tarde pudesse descobrir
a doença pudesse reviver aquele ser humano. E eu acompanhei esse estudo, e passado um tempo, o que aconteceu? Aquele homem quebrou, partiu no meio. Então todo aquele trabalho foi para a água abaixo. Outros irmãos já preferem viver só o presente, viver regalias que o mundo oferece. O texto que nós lemos hoje de Salomão foi uma pessoa que teve uma experiência profunda nisso aqui. Salomão procurou a viver todas as regalias que o mundo lhe oferecia. Deus deu para ele sabedoria, deu para ele, mas ele passou a desfrutar da vida mundana. Ele passou a desfrutar das coisas terrenas. A Bíblia fala que ele teve mais de 70 mulheres. Foi muito rico, ele era admirado, mas no final da sua vida, ele reconhece que tudo isso é passageiro. Ele reconhece que a vida aqui na terra, de regalia, a vida de orgia, a vida fora de Cristo, ela não tem sentido. Graças a Deus, pastor, que no final da vida, Salomão, eu tenho essa convicção que ele reconheceu, o que ele diz no final, ele reconheceu os seus erros e mudou de atitude. Mas tudo isso vai acabar ao piscar do olho. Todas essas regalias do mundo. Nós tivemos agora um caso, da cantora Marília Mendonça. Irmãos, eu que não estou dizendo, presta bem atenção, não estou dizendo que ela foi para o céu, para onde que ela foi. Não é isso que eu quero dizer aqui. Não é sobre o que aconteceu após a vida dela, isso é com Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, uma jovem cheia de vida, gastou vários dinheiros para arrumar o seu corpo, conquistou vários bens materiais, várias coisas ela conquistou, mas morreu com 20 e poucos anos. Por quê? Porque a vida aqui, irmãos, é como um sopro. A vida aqui, ela é passageira. E muitas vezes nós ficamos muito preocupados com o que nós vamos comer, preocupado com o que nós vamos adquirir, preocupado que nós vamos, eu tenho que fazer uma aposentadoria, eu tenho que adquirir bens, porque eu não sei o futuro. Como diz aquele texto, quando o do rico, alma, come, bebe, regalia. E Jesus fala, louco, essa noite eu pedirei a tua alma, o que tu tens para dar? O que tu tens para mim? A vida aqui é passageira. A vida aqui é rápido. Ela é num piscar de olho. Salmo 144, 4. Salmo 144, 4. O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. É muito rápido, meus irmãos. A vida é muito rápido. A vida é muito rápido. A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá duas opções de eternidade. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Não tem opção. Você tem duas opções de eternidade. Não existe a terceira opção. Não existe o jeitinho brasileiro. Ou é céu ou é inferno, meu irmão. A Bíblia que diz isso. Daniel mostra isso já nas suas profecias, que o homem só tem dois caminhos para trilhar. Por isso, irmãos, a importância
de nós prepararmos para a eternidade. Por isso, irmãos, que temos que preparar. Estamos aqui, irmãos, não é para brincar. Estamos aqui, Deus está, cada momento da nossa vida que Deus nos concede, é momento de preparação. É momento de estarmos preparando a nosso espírito para a eternidade com o Senhor. Porque a outra eternidade, irmãos, vai ser muito difícil. Só depende de nós escolher qual eternidade vamos passar. Com Deus ou com o diabo e seus anjos. Deus fez a sua parte, dando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Deus já fez a parte dele. A parte de Deus já foi feita. Quando Ele deu seu Filho unigênito para morrer por nossos pecados, Ele estava dando nós a oportunidade de participar da vida eterna com Deus. Só depende de nós. 2 passos para receber a eternidade. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ela permanece a ira de Deus. Primeiro passo, a fé. Só pela fé, irmãos, só pela fé. Precisamos acreditar em Deus, não somente para receber a bênção. Não é algo forçado, sim, é uma esperança que flui no interior do ser humano. Não temos que ir para a igreja procurando bênçãos. Quantas pessoas estão atrás de bênçãos? Estão atrás de riquezas materiais? Quantas pessoas estão saindo da igreja porque foram na igreja, não recebeu a cura? E agora estão fora da igreja, porque o seu foco não era Jesus. O seu foco não era a vida espiritual. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Independente se eu for curado ou deixar de ser curado, se eu for rico ou se eu for pobre, o importante é que minha fé está no Senhor Jesus. Porque a minha vida aqui, ela é passageira. Eu estou preparando, não para uma vida de abundância material, mas uma vida de abundância espiritual. Tem muita gente que acha que o caixão vai ter gaveta, né? As pessoas estão tão preocupadas em bens materiais, tão preocupadas, que esquece que ele tem que prestar conta. Ele esquece que a eternidade vai chegar na sua vida. O segundo ponto que nos leva à eternidade. João 5:39. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são ela mesmo que testificam de mim. Quando lemos a palavra de Deus, ela nos mostra que somos herdeiros da vida eterna. A Bíblia, irmãos, é como uma bússola, é como um GPS que nos leva à eternidade. Hoje é tão fácil, né? Você chega numa cidade que você não conhece, você liga o GPS e você chega rapidinho, que não é meu caso, né? Às vezes meus com GPS eu ainda embanando ainda, né? Mas a Bíblia, irmãos, é esse GPS.
quando você liga a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, ela te leva seguro para um caminho da eternidade. Ela é a bússola, ela é o caminho. Eu acabei de ler um livro agora sobre a reforma, já tem um tempinho, e aquele autor dizia o seguinte: doença, dificuldade, problemas, nada muda o ser humano. E nós estamos presenciando aqui, irmãos, nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos saindo de momentos difíceis, e o que a gente tem prestado atenção? As pessoas têm sido mais egoístas, as pessoas têm sido mais individualistas, elas querem mais para si. É tanto, irmãos, que a ganância, nós estamos vivendo uma situação difícil por causa da ganância do ser humano. Cada hora ele quer mais, cada dia ele quer mais. Então problemas, dificuldade, doença, não muda o ser humano. O que muda o ser humano é a palavra de Deus. O que muda o ser humano é a Bíblia, é o ensinamento de Deus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são ela mesmo que testificam de mim. Só, meus irmãos, só a palavra de Deus, só você meditando na palavra de Deus. E não é simplesmente ler, não, irmãos. Eu já disse isso aqui. Eu tenho um irmão que ele é considerado como cientista, e ele é ateu, e ele conhece a palavra de Deus. Você precisa de ver o tanto que você brinca, ele conhece a palavra de Deus, qualquer um de nós, é brincar. Mas não adianta você conhecer, você tem que conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Não basta só conhecer, porque se você meditar, você seguir, ela vai testificar do nosso Senhor Jesus, e ela vai nos dar a garantia da vida eterna. Concluindo, meus irmãos, Deus nos deu o maior presente, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Tragicamente, muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na terra. Muitos, irmãos, muitos, não é pouco não, irmãos. Infelizmente, é doloroso dizer isso, mas muitos estão preferindo a regalia, a vida momentânea. Não estão preocupados que amanhã Deus pedirá a sua alma. Não estão preocupados que amanhã vai ter que prestar conta com Deus, que amanhã ele sairá dessa vida e passará para a eternidade. Não basta dizer que ama a Deus, é preciso viver na sua presença. Eu amo a Deus. Não, Deus é meu amigo. Quando você fala assim, não, mas Deus é assim. Mas você vive a palavra de Deus? Você anda nos caminhos do Senhor? Ou você acha que Deus é só aquele bonzinho, aquela pessoa que na hora H vai perdoar todos os pecados? Deus é muito bom. Ele é tão bom que Ele é justo. Ele é tão bom que Ele é justo. Deus nos promete, irmãos, a eternidade tão maravilhosa que nosso cérebro não consegue imaginar a beleza. Todos nós já paramos a pensar a eternidade, né, pastor? Todos nós já paramos, começamos a pensar. Por mais que nós pensamos, irmãos, não é 10% da beleza, não é 10% do que Deus tem preparado para nós na eternidade, irmãos. A nossa mente humana, ela não consegue imaginar
o tamanho dessa bênção. Tiago, para encerrar, Tito 1:2. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, que maravilha esse texto. Que maravilha, irmãos. Eu fiquei assim, quando eu deparei com esse texto, eu parei. Falei, gente, mas que maravilha. As pessoas tinham que ver isso aqui, ó. Olha que maravilha. Na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu os tempos eternos. O que quer dizer com isso? Se Ele prometeu, é porque nós vamos ganhar a vida eterna. E a única coisa, meu irmão, a única coisa que nós podemos prometer aqui na terra para o ser humano é a vida eterna, se ele se converter, se ele aceitar Jesus. Nós não podemos prometer que Deus vai curar, nós não podemos prometer que Deus vai dar riqueza. Ele vai dar riqueza? Vai, mas é segundo o querer dele. Agora, a vida eterna com Deus, se nós seguirmos a palavra de Deus, isso aí você pode dormir tranquilo. Essa é a diferença, irmãos, que nos dá quando a pessoa chega para você e fala assim: você é salvo? 1000%. Por quê? Porque Deus não mente naquilo que Ele promete. Até uma vez chegou na delegacia um policial, virou para mim assim e falou assim: você tem certeza de salvação? Eu falei, 1000%. Porque Deus, não porque eu sou melhor, não porque eu sou menos pecador, não porque eu sou nada disso, é porque o meu Deus, o meu Jesus, me dá essa garantia da salvação, da vida eterna. É isso que nos faz mover, é isso que nos dá alegria, é isso que nos faz brilhar nesse mundo tão complicado. Que nós paramos, será que nós vamos suportar? Vamos, porque o nosso Deus vai nos sustentar. E quando nós não dermos conta mais, o que vai fazer conosco? Vem cá, meu filho. Tá bom, agora foi a sua parte, agora é a minha parte, de te levar para a eternidade. E a eternidade com Deus, irmãos, é maravilhoso.